Olá pessoal, aqui é a Leodenice Camargo e hoje eu vim te ensinar essa pizza de banana que fica simplesmente deliciosa. Olha a textura dessa pizza, a espessura da massa fininha e crocante, a suculência desse recheio, não tem como não se apaixonar. Bora conferir? Para darmos início, aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo, sem fermento, são 3 xícaras e meia, lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. Vamos adicionar aqui junto 12 gramas de sal, 1 colher de sopa rasa, 10 gramas de açúcar refinado, 1 colher de sopa rasa, 10 gramas de azeite de oliva, 1 colher de sopa, e 1 grama de fermento biológico fresco. É muito pouquinho, é 1 colherzinha de café. Vamos dar ponto nessa massa com água. Gente, eu vou utilizar uma água bem gelada, tá? A quantidade de água vai depender da força da sua farinha de trigo. Quanto mais forte ela for, como é o indicado para pizzas e massas fermentadas de forma geral, mais água ela vai absorver. Então, como a minha farinha aqui é muito boa, eu vou começar aqui com 300 gramas de água, 300 ml. Por que eu estou utilizando água gelada? Quando a gente faz uma pizza na máquina, eu não posso deixar que essa massa saia quente da minha planetária. Eu preciso manter a temperatura fresquinha da massa. Esse passo é muito importante para um bom resultado da minha pizza. Nós costumamos falar que não podemos queimar a massa, tá? Então, para conseguir manter essa temperatura, porque máquinas, masseiras, planetárias de forma geral, elas aquecem um pouco a massa, tá? Então, uma forma da gente controlar isso é usando essa água bem gelada. Pode observar que as 300 gramas, os 300 ml que eu comecei aqui, não foi o suficiente ainda para minha massa. Tem farinha solta no fundo. Então, eu vou adicionar mais 30 gramas aqui para ver se vai ser o suficiente. Toma cuidado com isso, porque a planetária engana um pouco a gente. Deixa bater por um tempo para você ter certeza que precisa de mais água. Às vezes você vai colocando e de repente ela fica tão molhada e você já perdeu o ponto, tá? Então coloca um pouquinho de água e deixa bater para você ter a certeza. Agora aqui, olha, eu tô vendo que minha massa já juntou. Tá vendo que ela tá bem úmida, bem hidratada? Aqui é o suficiente, vou deixar bater um pouquinho e vou conferir esse ponto. Olha como ela desgrudou do bol da minha planetária. Aqui eu já sei que ela absorveu toda a água que eu coloquei. Mas quando eu parar essa planetária aqui para conferir o ponto, ó, importante que se eu enfiar o dedo dela, ó, ela vai grudar um pouquinho. Isto mostra que a minha massa tá bem hidratada. E é isso que eu preciso. Se ainda tivesse seca, eu colocaria um pouquinho mais de água. Eu vou deixar essa massa bater aqui, sovar, por cerca de pelo menos uns 10 minutos. Lembrando que eu tenho que tirar essa massa fresquinha do bol da minha planetária. Olha só como está a minha massa. Ela ainda não está com ponto de véu, tá? Você pode ver que se eu pego nela, ó, tá bem hidratada, eu vou retirar ela aqui, vou tentar abrir para vocês aqui, e ela não tá bem trabalhada ainda. Mas se eu deixar aqui, eu vou acabar perdendo a temperatura aqui da minha massa. O que eu vou fazer? Eu vou tirar da planetária e vou dar um descanso. E esse descanso vai ser o suficiente para minha massa chegar na elasticidade e textura perfeita. Olha, aqui ela pesou 850 e poucas gramas, certo? Então, eu vou dividir em 2 partes de 425, tá? Ó, passou algumas graminhas sem problema. Essa quantidade que eu fiz de meio quilo de farinha de trigo rendem 2 massas, tá? Eu não fiz 1 quilo de farinha como nas outras aulas, porque a minha planetária aqui não suporta essa quantidade. Então, agora eu vou bolear essa massa, olha só. Essa é a forma mais fácil para quem não sabe, ó. Vai jogando tudo para baixo, depois eu viro a massa e junto tudo aqui. Olha, dou uma ajeitadinha com as 2 mãos. Pode observar que só esse tempo que eu dei um descansinho aqui, que eu tô boleando, ela já tá ficando mais lisinha. Esse descanso da farinha com a água causa essa reação. Então, relaxa a malha de glúten e ela vai ficar mais lisinha. Daqui a pouco, se eu abrir essa massa, eu vejo que eu cheguei próximo a um ponto de véu aqui.
Olha, vou bolear da mesma forma. É isso que eu preciso, ó, uma massa bem lisinha. Pode observar que a segunda ficou mais lisa que a primeira, porque teve um descansinho maior. Agora eu unto aqui um pote com azeite de oliva extra virgem. Como a primeira não ficou tão boa, vou bolear ela de novo. Vou juntar tudo aqui embaixo, olha, e refazer. Conseguiu observar como ela já ficou bem mais lisinha? Pronto, eu vou colocar nesse potinho, vou tampar. Vou fazer a mesma coisa com essa outra. Vou colocar um outro potinho aqui untado com azeite, vou guardar ela. Gente, para quem faz mais quantidade, poderia ser aquelas caixas de guardar salgado, pizza, você pode colocar até 8 massas ali sem problema nenhum. Como eu só tô fazendo 2 aqui, eu vou colocar em potinhos redondinhos que facilita a minha vida. Eu vou deixar dessa forma em refrigeração até o dia seguinte. Eu vou fazer uma longa fermentação de 24 horas. Lembrando que se tua farinha não for forte, for uma farinha comum, não aguenta esse tempo de fermentação. Eu vou deixar a 3 graus, tá? Minha geladeira refrigera bem. É uma farinha forte, então ela vai ter ali condições de alimentar esses micro-organismos, o nosso fermento, até o dia seguinte e eu conseguir um resultado ótimo. Se tua farinha for fraca, o indicado é uma fermentação em tempo menor. Como nós colocamos pouca quantidade de fermento, deixe algumas horas fora de refrigeração mesmo, até ela dobrar de volume e você já pode utilizar em seguida. A minha vai fermentar por 24 horas em geladeira e amanhã vamos dar sequência nessa pizza. Enquanto a nossa massa fermenta, vamos fazer a farofinha que vamos utilizar na pizza. Aqui eu tenho 100 gramas de farinha de trigo, 2/3 de uma xícara. Eu vou adicionar juntamente a essa farinha 50 gramas de açúcar refinado, 1/3 de uma xícara. Olha, misturo esses 2 ingredientes secos muito bem para facilitar. E só então vamos adicionar 50 gramas de manteiga sem sal, 1/4 de um tablete. Olha, eu coloquei ela cortadinha aqui em cubos e agora com as pontas dos dedos eu vou desfazendo essa manteiga e hidratando a minha farinha nela. Então é só isso, ó. Tenho que agregar essa manteiga que está bem gelada todinha na minha farinha. Vai apertando e vai incorporando, vai apertando e incorporando, até formar realmente uma farofinha. Como tudo que queremos crocância, não podemos sovar demais, tá? Não podemos desenvolver o glúten, por isso que eu não tô sovando essa massa. Esse é o nosso crumble, que vamos colocar em cima da pizza para trazer uma crocância e uma textura diferente. Minha massa já fermentou por 24 horas, então eu vou colocar aqui um pouco de sêmola de grano duro, semolina na bancada para podermos abrir a massa. Caso você não tenha, pode utilizar fubá e vocês já vão entender o porquê de utilizar a sêmola ou o fubá. Eu tirei essa massa da geladeira há cerca de 40 minutos para ela voltar à temperatura ambiente e ficar assim, olha, perfeita para trabalhar. Pode observar que ela cresceu um pouco, mas ela ainda tem estrutura. Ela está forte, ela não está aquela coisa enorme. É como eu falei, se tua farinha for fraca, ela não aguenta esse tempo de fermentação. Eu preciso da massa assim, estruturada, porém leve. E agora, ó, eu vou abrindo essa massa aqui na minha semolina. Gente, vou abrir da forma mais fácil para quem não tem experiência. Ó. Vai com as 2 mãozinhas abrindo e deixando uma bordinha. Isso é importante. É só ir abrindo, vai colocando sêmola por cima e por baixo para evitar que ela grude. E depois você pode jogar, olha, de um braço para o outro, só para ela abrir um pouco mais rápido. Se não quiser, vai abrindo do jeito que eu estava mostrando mesmo, ó, só com o dedinho, sempre deixando a bordinha. Eu vou colocar aqui a minha massa sobre uma pá de pizza. Caso você não tenha uma pá como a minha, pega um papelão, encapa ali com plástico filme, né? Para ficar bem higienizado e tal, para você poder colocar sua pizza em cima. Polvilha um pouco de sêmola ou de fubá, como eu fiz aqui. Agora que vocês vão entender o porquê. Olha por que é importante. A granulometria. A farinha de trigo é muito fina, então a sêmola ou fubá evita, olha, que a minha massa não grude na superfície que eu colocar. Eu ajeito a massa aqui e as bordinhas, olha, na minha pá,
ou do tamanho que eu quero e vou montar a minha pizza aqui, com a tranquilidade que ela não vai grudar nessa superfície. Por isso o uso da semolina. Então agora eu monto essa pizza aqui. Como se trata de uma pizza doce, eu vou utilizar aqui no lugar do molho leite condensado. Ó, eu abri uma lata e vou colocar um pouco de leite condensado no fundo. É importante que seja um leite condensado que seja bem grossinho, tá, pessoal? Vou espalhar aqui com uma colher, não chegando nas bordas. As bordas, ela contém o recheio para que não derrame no meu forno. Pode colocar uma boa quantidade, como eu coloquei aqui, que eu garanto para vocês que não vai ficar doce. Agora eu vou pegar bananas que eu vou descascar e cortar na hora e vou colocar sobre todo esse leite condensado, deixando somente as bordinhas de fora, que é como eu falei para você, ela evita que o recheio vaze e eu vou ter aquela borda perfeita. Vou cortando e colocando as fatias de banana e eu vou cobrir todo esse fundo. Pode observar que eu corto elas bem grossinhas. Vai colocando uma do ladinho da outra. Eu estou utilizando aqui banana nanica. Em alguns estados, ela também é chamada de banana caturra, tá? Varia bastante. Por que eu estou utilizando essa banana? Porque ela é mais docinha. A banana prata, ela tem um teor de açúcar menor, então não fica tão saborosa para uma pizza doce. Mas você pode fazer com a banana que você gostar. E eu cubro bem e não fica muita banana, tá? Porque ela reduz um pouco e se é uma pizza de banana, vamos assumir que tenha bastante banana. Eu utilizei ao todo aqui cerca de 6 bananas nanica. Feito isso, nós vamos colocar a mussarela por cima dessa banana. Pode observar que eu cortei a minha mussarela em cubos grandes. Por que eu fiz isso? Se eu ralo a minha mussarela, essa mussarela ela vai derreter e ressecar antes da minha pizza estar assada. Com isso, eu garanto que a minha mussarela vai ficar cremosa e saborosa. Até ela derreter, a minha pizza já está bem assada. E agora, para finalizar, colocamos o crumble que fizemos anteriormente, aquela farofinha. É isso que vai arrematar todas as texturas e os sabores dessa pizza maravilhosa. E nossa pizza já está pronta para ir ao forno. Pessoal, para uma pizza ficar perfeita, a forma de assar é super importante. Quanto maior a temperatura do meu forno, melhor o resultado da minha pizza. Em fornos domésticos, a gente não consegue aquele resultado perfeito justamente porque não conseguimos chegar nessa temperatura. Então, buscando aí pela internet, eu sempre mostro aqui no canal, eu uso para várias situações essa chapa, eu descobri aqui no Brasil uma pessoa que produz, como lá fora, essas chapas de aço, que são super grossas e retém muita temperatura. Com essa chapa, eu consigo colocar ela dentro do meu forno e elevar muito a temperatura dele, tá? Para assar uma pizza praticamente como em um forno profissional. Antes eu já usei pedras refratárias, pedras sabão, ou seja, qualquer superfície que retenha calor. Nenhuma me deu o resultado dessa chapa. Tá? Eu comprei num site chamado Na Chapa. Para quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de onde eu comprei a minha chapa. Tá? Vou deixar o link da Amazon também para quem preferir pela facilidade. Então, vale bastante a pena. O que eu vou fazer com essa chapa? Eu vou colocar ela dentro do meu forno e vou deixar ela aquecer na temperatura máxima do meu forno por cerca de 1 hora. Para quem tiver forno elétrico, liga a resistência de baixo e de cima na temperatura máxima. Para quem tiver um forno comum a gás, coloca também na potência máxima. Então eu coloco dentro do forno, vou deixar ela aquecer por completo e já mostro como eu asso a minha pizza para vocês. Olha aqui, como eu falei para vocês, eu deixei ela aquecer por 1 hora. E agora é muito simples, olha, eu venho e jogo a minha pizza em cima dessa chapa. Então ela vai fazer a vez de um forno a lenha. E 7 minutinhos depois, por ser doce, por ter muito recheio e pela farofa crocante, demora um pouquinho a mais para assar mesmo. Então você vai demorar aí de 7 a 10 minutinhos. Olha como ela ficou perfeita, é muito rápido, é muito prático. Eu quero essa farofa mega crocante, a massa bem assada, fica fininha, olha a bordinha, não tem como não se apaixonar. Gente, olha a textura.
Pena que vocês não podem provar a crocância da massa que tá super fininha, o recheio super suculento, a farofinha de cima é mega crocante. Fica simplesmente deliciosa. Não é aquela pizza doce que a pessoa coloca leite condensado e banana e fica aquela coisa mole. É totalmente diferente de tudo que você já comeu. Gente, simplesmente deliciosa. Eu quero que vocês façam e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desse sabor. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!